Eu estava a meio de uma apresentação quando o ecrã do telemóvel acendeu por baixo da pasta. Uma notificação. Uma frase curta que atravessou a sala como uma lâmina. Os teus cães merecem uma família de verdade. Já os encontrei, Amanda. Por um segundo, tudo ficou mudo. O laser do projetor parou na parede, a minha boca secou, as mãos ficaram dormentes. Senti o coração bater nos ouvidos. Disparei um sorriso automático. Pedi desculpa com a cabeça e saí. Corredor. Azulejos frios. A luz de emergência a piscar. O mundo a inclinar-se. Toquei em ligar. Ela atendeu ao primeiro toque, com aquela segurança que sempre usava quando queria estar certa. O que fizeste? A minha voz saiu fina, como se eu estivesse a falar através de vidro. O que devia ter feito há meses, respondeu, demasiado calma. Aqueles cães roubavam-te a vida. Falhaste o aniversário do Tommy por causa de um show de cães. Ele é teu sobrinho. Lembra-te. Engoli em seco. A palavra roubavam ficou-me presa na garganta. Onde estão a Shadow, a Luna e a Stormy? Seguros. Com uma família normal. Com crianças. Vão ser felizes, não troféus. Olhei para a parede do corredor como quem procura uma porta que não existe. Imagens surgiram, instantâneas. A Shadow a deitar a cabeça no meu joelho quando os meus pais morreram. A Luna, teimosa, a aprender a confiar. A Storm, as patas a tremer, a dar 2 passos e a cair no tapete da sala troféus, como se amor precisasse de polir. Amanda, disse baixo. Eles estão microchipped, registados, com títulos, com documentação. O que fizeste é crime. Do outro lado, um riso curto. Lá estás tu com o dinheiro e os papéis. O que interessa é família. O telefonema cortou. Fiquei a olhar o ecrã. O meu reflexo a piscar por cima da mensagem, família palavra grande, usada como arma. No silêncio, ouvi finalmente o ruído do meu próprio corpo, a respiração a acelerar, o sangue quente a bater nas têmporas. E, por baixo disso, uma coisa antiga a levantar-se, a mesma fibra que me manteve de pé quando a casa ficou vazia pela primeira vez, há 5 anos. Voltei à sala, juntei os documentos num gesto rápido e inventei um motivo qualquer. No elevador, as luzes passavam devagar, como se cada andar me perguntasse se eu tinha a certeza. Tinha. No carro, tapei o tremor das mãos agarrando o volante com força. Abri o histórico de fotos. A Storm nos treinos, a Luna a ressonar de barriga para o ar. A Shadow a olhar para a câmara com aquela gravidade de quem sabe que é guardiã. Não eram apenas cães. Eram a minha âncora, o meu trabalho, a minha casa. Quando cheguei, a chave entrou. Mas a casa não respondeu. Sem latidos, sem passos no soalho. O tapete sem pelos, as taças secas, o armário das trelas vazio. Ali, a palavra família encolheu-se e mostrou o que era. Confiança. E a confiança tinha sido violada. Sentei-me no degrau da cozinha, deixei o corpo cair e respirei fundo, 1, 2, 3 vezes, até a mão estabilizar. Abri o bloco de notas e escrevi a primeira linha. Recuperar. A segunda. Provar. A terceira. Não ceder. Peguei no telemóvel de novo. Se Amanda queria transformar amor em moralidade barata, eu ia transformar moralidade em factos. E a lei reconhece factos. Olá, gente. Preciso de apresentar queixa por furto. Tenho os registros, as avaliações e uma confissão por mensagem. Do outro lado, uma pausa que mudou de temperatura. Entendido, senhora. Vamos tratar disto. Fechei os olhos. No escuro, vi a Storm a correr entre os obstáculos do ringue, a Luna a vigiar, a Shadow a marcar o passo ao meu lado. Eles vão voltar. E quando voltarem, nada disto será esquecido. O que eu ainda não sabia nesse instante no corredor era que 24 horas depois, a polícia estaria a escanear microchips numa clínica, e um único bip ia decidir tudo. Mas antes desse som, eu teria de atravessar a casa vazia, juntar provas e enfrentar a versão mais feia da palavra família. A porta da frente fecha-se atrás de mim. O eco ressoa e, no meio do nada, começo a ouvir o que ficou. Os vestígios, as provas e a verdade que vai doer mais do que o silêncio. Entrei devagar, como quem não quer acordar um pesadelo. O corredor estava impecável, demasiado impecável. As taças de inox alinhadas junto à parede, secas. O tapete da sala, sem um único pelo. A almofada onde a Luna se enrolava, funda, mas fria. Há silêncios que gritam. Aquele gritava, foram-se. O meu corpo avançou por conta própria,
Cozinha, sala, armário de arrumação, vazio. Abri o móvel das trelas. Só ficaram marcas no pó. 3 espaços retangulares onde costumavam estar os peitorais. Passei o dedo. A pele arrepanhou. No chão, encostado ao rodapé, um fio de pelo castanho azulado que a vassoura não apanhou. Peguei nele com cuidado. Ridículo, eu sei. E mesmo assim os olhos arderam. Às vezes, é num detalhe minúsculo que a realidade nos morde. A mente correu para trás, sozinha, como filme sem controlo. Flashback 1. Hospital. 2 lugares vazios na sala de espera. A Shadow deitada ao meu lado, a cabeça no meu joelho, o mundo a desabar, e aquele peso bom a dizer, estou aqui. Flashback 2. A Luna a olhar-me com desconfiança quando a trouxe para casa, a teimosia quase arrogante, e semanas depois, o primeiro abanão de cauda, tímido, a render-se. Flashback 3. A Storm no tapete da sala, as patas a tremer, a dar 2 passos e a cair, eu a rir e a chorar ao mesmo tempo, começo de tudo. Voltei ao presente. A garganta apertou num nó duro. Não era só perda, era violação de confiança. A palavra família, que a Amanda atirara como julgamento, agora soava-me a ironia. Sentei-me à mesa e espalhei documentos como quem arma uma trincheira. Carteiras de vacinação, certificados de pedigree, títulos de campeonato com as rubricas dos juízes, dos separadores, saiu também a pasta de avaliação. Somas, recibos, contratos de ninhadas. A caneta riscava rápido. Inventário. Shadow. Fêmea adulta, terapia registrada. Displasia controlada. Medicação X. Luna. Dieta restrita. Suplemento Y Storm. Em treino paranacional. Valor de progenitora mais potencial de ninhada. Somei, refiz contas. Voltei a somar. Não eram números para exibir. Eram provas. Peguei no telemóvel. Teclas frias. Voz quente do outro lado. Central, gostava de formalizar participação por furto. Tenho documentação completa e mensagens de confissão. 3 cães de raça, microchipados, com registros oficiais. 2 segundos de silêncio administrativo. Depois, o timbre do agente mudou. Com esses elementos, não estamos a falar de discussão familiar. É crime de furto qualificado. Preciso dos comprovativos por e-mail. Pode enviar agora? Enviei. Todas as fotos, todas as digitalizações, os prints das mensagens da Amanda, e um áudio dela. Os cães já foram. Lida com isso, que me fez cerrarem-se os dentes. O telefone vibrou de novo. Jack. Atendi, com uma esperança infantil que odeio admitir. Liz, para com isto, começou sem respirar. A Amanda só queria ajudar. O Tommy ficou magoado com o teu show. Ajudar é palavra grande para roubar. Jack. Cortei. Mais frio do que me soube bem. A casa está vazia. Foram-se as camas, os acessórios, tudo. E tenho provas. São só cães. Engoli a punhalada. Só cães. A frase ficou a pingar entre nós. Respirei. São a minha família e o meu trabalho. E precisam de mim. E desta vez, a voz veio com uma solidez que eu não esperava. Quando precisares de falar de verdade, liga-me. Desliguei devagar, como quem pousa um prato frágil. Fiquei mais 1 minuto à mesa, a organizar dentro de mim o que a casa já me tinha mostrado. Os vazios, os vestígios, o ponto de partida. Peguei na câmara do telemóvel e registrei tudo. O armário vazio, as marcas no pó, as taças secas. Não para me torturar, para documentar. O amor também se protege com prova. Depois, respirei fundo e marquei a Mary. Preciso de si, disse, sem floreados. Tenho documentação, valores, microchips, confissão escrita. Se alguém tentou vender ou registrar, deixaram rasto. Bom, junta tudo num dossiê, em PDF. E prepara-te. Podemos pressionar por furto e por fraude, se houver venda. Manda-me também a medicação da Shadow e a dieta da Luna. Isso mostra risco e agravante. Anotei num bloco. Plano de ataque. Embaixo 3 bullets simples. 1. Provar posse documentos, microchips, títulos. 2. Estabelecer valor, avaliações, contratos, potencial de ninhadas. 3. Demonstrar risco medicação, dieta, treino em curso. Quando terminei, o coração já batia noutro compasso. A dor não tinha desaparecido. Não desaparece. Mas tinha ganho forma, como se coubesse numa caixa com etiqueta. Trabalhar. E trabalhar eu sabia. Afastei a cadeira.
No chão da sala, ao pé do sofá, vi outra coisa minúscula. Um dos elásticos que uso para apanhar o pelo da Storm antes dos treinos. Agarrei-o com 2 dedos, sorri de lado, pequenas âncoras. A casa continuava vazia. E, no entanto, ao ouvir bem, havia som. O motor baixo do frigorífico, o estalar da madeira, a minha respiração a ficar firme. Não era consolo, era direção. Enquanto envio o último e-mail para a Mary, abro os grupos de criadores e handlers. Escrevo: 3 alces desaparecidos. Microchips X, Y, Z. Última pista. Zona de Springfield carrego em publicar. Agora a casa pode estar muda. A internet não. E quando uma comunidade inteira escuta, o silêncio começa a responder. Abri os grupos. Criadores de Australian Shepherd PT, BR, EU, Handlers, Judges Haskell's Vets, Centro, Litoral. Escrevi devagar, como quem grava numa pedra. 3 alces desaparecidos. Shadow, Luna, Storm. Microchips, 9.810, 9.812, 9.815. Última pista. Arredores de Springfield. Precisamos de olhos e silêncio profissional. Carreguei em publicar. A mensagem saiu de mim como um sinal de fumo. Em segundos começaram a chegar. Reações, pings, corações, perguntas, DMs. A comunidade moveu-se como um cardume. Silencioso, preciso. Gente que nunca via enviar contactos de clínicas, screenshots de classificados, links de anúncios dúbios em plataformas que juram proteger animais, mas fecham os olhos à pressa do dinheiro. No centro da mesa, estendi um mapa. Fita métrica. Circultei 2 horas de raio a partir de Springfield. Colei alfinetes vermelhos nas clínicas, azuis nos rescues, pretos nos criadores registados. O padrão começou a surgir como constelação. Era trabalho de formiga. E eu tinha fome. O telemóvel vibrou com um nome que me endireitou a coluna. Jéssica, minha mentora de handling. Já fiz barulho nos registros. A voz dela tinha a firmeza de quem sabe a diferença entre um alarme e um pânico. Se tentarem mudar nomes ou donos, apita. Vigia estes anúncios. O texto cheira a rehome com pressa. Obrigada, Jess. Sê fria, Liz. Fria como ringue. E lembra-te, tu não estás sozinha. Quando desliguei, deixei a frase dela arder por dentro. Não estás sozinha. É estranho como a palavra família pode queimar pela boca errada e, no entanto, aquecer quando vem de quem te reconhece. Às 23h18, uma DM anônima. Vi 3 alces muito parecidos numa quinta ao norte. Podem ser collies, não tenho a certeza. O peito levantou e caiu. Mesmo assim, marquei no mapa. De madrugada, meti-me no carro. Neblina, estrada vazia, a esperança a puxar pelos faróis. Quando cheguei, 3 border collies olhavam-me atrás de uma vedação. Lindos, errados. O corpo inteiro desaprendeu a respirar por 3 segundos. Sentei-me no banco do carro e ri um riso sem graça, desses que só servem para não chorar mais. Falso rastro, escrevi no bloco. Uma cruz e um lembrete. Não perder o norte. Voltei. Café preto. 2 torradas que não sabiam a nada. Recomecei. Uma voluntária de rescue enviou um áudio. Vimos ontem um anúncio retirado depressa. Cadela adulta mais fêmea jovem mais fêmea sênior, entregas imediatas, zona Springfield. 3 fêmeas, Liz. 3. Senti o coração alinhar com o mundo. Pedi screenshot. Registrei hora, data, ID do anúncio. Enviei tudo a Mary. Excelente, respondeu ela por texto. Fica tudo arquivado. Se houver venda, temos fraude. Se houver transporte, temos a gravação. Continua. As horas foram ganhando ritmo. Enviar e-mails a clínicas com o flyer digital, telefonemas curtos e educados, sem acusar ninguém. Mas a dizer tudo. Se lerem este chip, liguem. Sem perguntas. Ao meio-dia, a notificação que mudou a sala de temperatura. Helen Martinez, responsável pelo maior rescue de alces do estado. Liz, uma das nossas voluntárias, está numa clínica parceira. Um casal apareceu ontem com 3 alces para check-up. Hoje voltam para vacinas. O veterinário já leu um chip. E bate com o teu. Não respondi logo. A mão tapou a boca sozinha. Senti as pernas prontas a correr antes da cabeça. A que horas? Sussurrei. 13h55. Não vá sozinha. Eu aviso a polícia. Eles já estão informados do teu processo. Olhei para o mapa.
Todos os alfinetes apontavam, afinal, para 1 hora. Para um som único que eu quase conseguia ouvir antecipadamente. O bip do leitor de microchips. Fechei o portátil, arrumei os dossiês como quem fecha um altar. Vesti o casaco. A casa, pela primeira vez em dias, pareceu-me menos vazia. Talvez porque, de repente, tinha destino. No telemóvel, o nome do Jack brilhou de novo. Deixei tocar. Às vezes, maturidade é escolher o silêncio certo. Tinha de guardar a força para a porta seguinte. Saí. O céu estava de um cinzento firme, daqueles que prometem chuva e cumprem. Liguei o carro, respirei fundo. Esperem por mim, disse para ninguém e para todos. A clínica ficava a 20 minutos. Estacionei do outro lado da rua, alinhei os papéis, mandei a localização ao agente. 13h52. O relógio do tablier avançou 1 minuto de cada vez. Mal educado, às 13h55, um SUV branco virou a esquina e entrou no parque. E por um instante, o mundo inteiro ficou à espera de um único som. Vi primeiro as silhuetas, 2 pessoas na frente, 3 sombras agitadas atrás. O estômago virou. Senti o corpo inclinar-se antes da cabeça. São elas. Ajustei a pasta no colo, confirmei mensagens. A Helen já estava lá dentro, a polícia a caminho. O relógio do tablier piscou 13h56. Respirei. Abri a porta do carro e o ar cheirava a asfalto molhado e promessas por cumprir. Entrei na clínica e o cheiro a desinfetante subiu-me ao nariz, familiar e hostil. A recepcionista levantou os olhos com gentileza treinada. A Helen fez um sinal discreto com a cabeça. Estão aqui. E estavam. Na sala ao lado, através do vidro fosco, vi o contorno de orelhas triangulares, caudas densas, ansiedade em forma de respiração. O coração quis disparar, mas eu segurei-o com os dedos. Os 2 adultos do SUV, um casal, pareciam perdidos em decência. A irmã dela pediu ajuda para realojar, disse que os cães eram infelizes. Mesmo antes de os ouvir, eu sabia o guião. O agente Roberts entrou, mostrou o distintivo, pediu calma. Vamos confirmar identidades. Sem acusações agora. Só factos. O veterinário apareceu com o leitor na mão. Pequenino, inocente, quase ridículo na solenidade daquilo tudo. A porta abriu-se. A primeira a sair foi a Shadow. O pelo baço, a postura ainda digna. Quando me cheirou, o corpo dela fez o que o meu não conseguiu. Escolheu-me. Quis correr. Fiquei imóvel. O leitor passou-lhe pelo pescoço. O consultório respirou comigo. Bip. O ecrã mostrou números que eu conhecia melhor do que muitos aniversários. O agente assentiu. Profissional. A minha mão tremeu sem pedir licença. A Luna veio a seguir, inquieta, olhos grandes a varrer a sala como se tudo pudesse saltar-lhe ao caminho. Bip. Confirmado. Por último, a Storm, magra de saudade e coragem. Tocou-me com o nariz antes do leitor chegar. Bip. O som que partiu a tarde ao meio. Abraçá-las foi aprender outra vez a respirar. As unhas delas arranharam o linóleo. As línguas desenharam linhas quentes nos meus pulsos. E eu ouvi, finalmente, um barulho que reconhecia. A casa a voltar para o corpo. O casal falava com o agente fusos, envergonhados, enganados, e uma parte de mim queria perdoá-los ali mesmo, por pura exaustão. Mas a outra parte, a que aprendeu a pôr nome às coisas, manteve-se de pé. Ela disse que a dona tinha desistido, murmurou a mulher, os olhos molhados, que as cadelas precisavam de crianças, de um quintal. A necessidade delas é serem respeitadas, respondi, mais branda do que pensei que seria. E isso começa por não as roubar. O agente tomou nota das declarações, fotografou o leitor com os números no ecrã, pediu os contactos da tal irmã. A palavra provas encheu a sala, limpa e luminosa como a lâmina de um bisturi. No bolso, o telemóvel vibrou. Amanda. Deixei tocar. Havia sons mais importantes a ouvir. As respirações que voltavam a encaixar, a cauda da Storm a bater no armário metálico, o zíper da minha pasta a fechar-nos dentro de um mesmo destino. Assinei o que havia a assinar. O veterinário trouxe a medicação da Shadow, recomendou descanso para a Luna, água e comida pequena e frequente para a Storm. Fui repetindo, obrigada, como quem aprende uma nova reza. E, quando empurrei a porta para sair, a chuva começou de leve, como se o mundo tivesse esperado por nós. No carro, a Shadow encostou a cabeça ao meu ombro. A Luna encolheu-se no banco de trás, cansada e alerta. A Storm fez um círculo e deitou-se com um suspiro que parecia palavra. Liguei o motor.
Naquele curto silêncio antes da estrada, senti duas verdades a puxarem-me de lados diferentes. A paz do reencontro e a fúria do que foi feito para me roubar essa paz. Olhei para o espelho, para mim mesma entre três pares de olhos que confiavam. Agora que as tenho, o que faço com a ferida? Fechei a mão à volta do volante e a resposta chegou, clara como o bip. O telemóvel voltou a vibrar. Jack. Depois Amanda. Engoli a chuva e a dúvida com a mesma respiração. Virei a chave, puxei para a estrada e disse em voz baixa, só para nós. Agora, vamos falar de família e de justiça. Atendi o Jack no terceiro toque, como quem abre uma janela sabendo que vai entrar vento frio. Liz. A voz dele vinha tensa. Podemos resolver isto em casa. A Amanda tirou minha família. Respondi, sem levantar a voz. E depois mentiu ao chamar a isso amor. Do outro lado, um silêncio que não era arrependimento. Era cálculo. São só cães, tentou, outra vez. O Tommy sente a tua falta. Fechei os olhos. O nome do miúdo bateu fundo, onde dói e arranca raízes. Mas dor não muda factos. O Tommy vai aprender que amor também é responsabilidade. E que quem ama, não rouba. Desliguei antes que a culpa me fizesse concessões que eu não podia pagar. Liguei a Mary. Expliquei tudo. A clínica, o BIP, as declarações do casal, as fotos do leitor com os números dos chips. A Mary ouviu com aquela calma que é outra forma de força. Com isto, o Ministério Público move em frente, disse. Já falei com o procurador. A proposta de plea deal. Transforma o crime em contraordenação criminal. 2 anos de suspensão de pena. Acompanhamento psicológico obrigatório. E restituição integral pelos danos. Clínicos, de treino e de reputação. E mais, pedido público de desculpas. Olhei pelo vidro, a cidade a desfocar-se. E se eu disser não? Vamos a julgamento. É mais longo, mais duro. Mas tens caso. A escolha é tua. Justiça e família nem sempre querem a mesma rota, Liz. Qual é a tua? Fiquei a mastigar a pergunta como quem mastiga granizo. Família. Palavra quente. Fácil de abusar. Justiça. Palavra fria, que por vezes é a única manta verdadeira. À noite, a Amanda ligou. Atendi porque, às vezes, ser adulta é ouvir o que não se quer. Eu não sabia que era crime. Começou, apressada. Achei que estavas obcecada. Eles iam ser mais felizes. Olhei para a Shadow adormecida, cabeça encostada ao meu joelho, guardiã de todos os meus invernos. Felicidade não começa com porta arrombada, disse. E família não é uma palavra que te autoriza a roubar. Ela respirou, trêmula. O Jack disse que vais levar isto até ao fim. Eu posso perder o emprego. Senti um arranque antigo, o reflexo de proteger o que me é próximo, mesmo quando esse próximo me feriu. Mas há feridas que só fecham quando se chama cada coisa pelo nome. Eu vou até onde for preciso para pôr verdade no lugar certo, respondi. Não para te destruir. Para reconstruir o que destruíste. No dia da audiência, vesti a coragem como se veste um casaco, que não é bem do nosso tamanho, mas aquece. A Shadow podia entrar. Terapia registrada. E eu quis que ela estivesse lá, não como troféu, mas como verdade. A Amanda apareceu mais pequena do que a sua voz costumava ser. O juiz leu as condições. Ela aceitou. Quando o tribunal pediu que falasse, a voz saiu-lhe de vidro. Peço desculpa por ter levado os cães da Elizabeth sem autorização e os ter dado a terceiros. Não percebi que não eram apenas animais, mas cadelas de trabalho, com necessidades específicas. Assumo a restituição e as consequências. Ouvir a palavra assumo foi mais reparador do que eu esperava. Não curou tudo. Não cura. Mas pôs cimento num alicerce que eu julgava irrecuperável, o do nome das coisas. Lá fora, ao sair, ela tentou aproximar-se. Podemos recomeçar? Perguntou. A Shadow avançou meio passo. Eu passei-lhe a mão pelo dorso, senti o músculo destender. Recomeçar é um verbo que se conjuga com respeito, disse. Hoje, começaste a aprendê-lo. Virei-me. O telefone vibrou outra vez. O Jack. Escrevi uma mensagem curta. Quando quiseres falar de verdade e não de desculpas, eu estou aqui. Carreguei em enviar. Chama-se fronteira. E às vezes é a forma mais adulta de amar. No carro, o silêncio já não era vácuo, era espaço. E nesse espaço, coube uma certeza. Eu tinha escolhido justiça não contra a família, mas a favor do único tipo de família que pode durar,
a que se sustenta em confiança. 6 meses cabem em muitos treinos, em muitos suspiros no sofá, numa vitória que chega como primavera atrasada. Girei a chave, sorri para 3 pares de olhos e pensei: agora, recomeça-se de verdade, com trabalho, com paz, com quem fica. A Storm corre os obstáculos com a serenidade de quem descobriu o lugar certo para o coração bater. No último fim de semana, levou a fita que faltava. Campeã. Não por vingança, por insistência. A Luna dorme estendida, barriga ao sol, um olho meio aberto a fingir vigilância. A Shadow, minha sombra de sempre, encosta o focinho ao meu joelho e sopra um suspiro antigo, desses que parecem dizer: vês. Ainda estamos aqui. Há feridas que não doem com estrondo, doem como quem muda o tempo. A casa reaprendeu os sons. Unhas no soalho, taças a tocar em porcelana, o estalar da madeira quando a noite arrefece. E eu reaprendi o nome das coisas. Família deixou de ser um álibi conveniente e voltou a ser aquilo que sempre foi quando é verdade. Cuidado, escolhas repetidas, fronteiras claras. A comunidade não esqueceu. Depois da audiência, choveram mensagens. Criadores, handlers, voluntários de rescue, até gente que só conhece Aussies por fotografias. Obrigada por não cederes. Abrimos espaços online para partilhar procedimentos, checklists, contactos de clínicas que leem chips sem fazer perguntas. Às vezes, justiça é um eco, começa numa sala, continua no mundo. O Jack e a Amanda. A vida colocou-os numa estrada que não é minha. Ele mandou 2. Podemos falar. E eu respondi as 2 com a mesma condição. Podemos. Se for para falar de verdade, a verdade não é uma faca, é uma luz. Nem sempre aquece, mas mostra o caminho. A Amanda mudou de distrito e dizem, aprendeu a medir as palavras antes de as usar como escudo. O pedido público de desculpas continua online. Não é humilhação, é memória, e memória protege. A Shadow mexe-se, como se também revisse tudo comigo. Lembro-me do que começou esta história. Uma mensagem que usou família para justificar um assalto. E lembro-me do que a fechou, outra mensagem mais curta, mais difícil. Assumo no meio, fiquei eu, a descobrir que crescer não é deixar de doer. É não trair o que sabe ser certo enquanto dói. Levanto-me devagar. A Storm aproxima-se e enfia o nariz na minha mão, pronta para mais uma ronda nos obstáculos. A Luna pisca com preguiça, mas segue-nos. A Shadow caminha ao meu lado com aquele passo que parece música baixa. E penso que se me perguntassem hoje, eu diria: a família que escolhemos é a que fica quando os verbos balançam. Quando proteger pesa mais do que agradar. Quando assumir pesa mais do que desculpar. Volto a casa com elas e deixo a porta aberta só o suficiente para o sol entrar. Na cozinha, há uma folha na porta do frigorífico, simples, sem dramatismos, com 3 linhas escritas à mão. Um microchip, registro, provas sempre atualizadas. 2. Plano de emergência. Contactos de VET, rescue, polícia. 3. Fronteiras claras. Quem entra decide por amor, não por poder. Não é manifesto. É prática. A parte do amor que não aparece em fotografias. Sento-me no degrau, como naquele primeiro dia em que tudo tinha desaparecido. Agora, tudo está no lugar. Ou melhor, tudo ganhou um lugar novo dentro de mim. O coração já não se defende com raiva, defende-se com critério. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto que a paz não é distração, é disciplina. Se chegaste até aqui, talvez também ames alguém, de 4 patas ou de 2, ao ponto de o chamares família. Obrigada por ficares. Se esta história te tocou, deixa uma nos comentários e partilha com quem precisa de ouvir que amor não é posse, é compromisso.